Boa noite, chefe, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você completa com pódio pra nós? Sim. Nossa, que carro lindo, meu Deus do céu. Que carro lindo, meu pai eterno. Vamos ver quantos litros vai entrar. Gostou? Rapaz. Show de bola. Ah, primeira abastecida. Você já viu falar da lenda? Que lenda. Da primeira abastecida? O que tem? Se eu deixar uma caixinha pro frentista, porque senão engasga. É sério. Daqui uns meses tá vendo pra gente lavar. Olha o cheiro. Cheiro de... Tá lubrificando ainda. Pode completar o da Fordona ali também, viu? Vou pagar tudo junto. Que coisa linda. É... normal ou é pode? Pode um nos dois. Pode um nos dois. Certeza. Com certeza. Agora eu vou poder dar um pé fundo nela. Agora sim. Quantos litros entrou pra mim ver aqui? 67. 67. Deve ter uns 70 litros o tanque desse carro. Único no país esse carro. No país inteiro. Show de bola, né? Depois vou colocar as calotinhas de Rolls Royce.